Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é o Último Juro e vamos conversar um pouquinho sobre estágio. Bom, gente, esse é um tema que eu recebo, assim, vários pedidos lá no Instagram, o pessoal me manda direto umas mensagens privadas lá, falando pra eu comentar um pouquinho sobre como foi meu estágio, se eu fiz estágio, onde eu fiz estágio. Eu já conversei um pouquinho com vocês sobre algumas experiências profissionais em outros vídeos, mas não falei, assim, propriamente só sobre estágio, né? Então achei que era legal, talvez, trazer um vídeo pra gente conversar sobre como eu fiz meu estágio, o que é, né, esse período de estágio, como funciona, etc, né? Eu já tô um pouquinho distante da graduação, né? Já faz alguns anos aí que eu me formei. Então, quer dizer, tô falando sobre como foi na minha época, talvez algumas coisas estejam já bastante diferentes hoje em dia. Eu acredito até que sim, né? Mas quando eu fiz o curso de biblioteconomia, né? Ciência da Informação, Documentação e Biblioteconomia aqui na USP, então a gente tinha uma disciplina obrigatória de estágio que durava então 6 meses, né? E a gente poderia fazer estágio livremente em qualquer lugar que tivesse a ver com a área, óbvio, né? Essa disciplina fica, então, sob a coordenação de algum docente, de algum professor, né? Então esse professor avalia o seu estágio, você faz um relatório, depois ele avalia. E esse estágio também tem que ser aprovado por esse professor. Então você tem que conversar com ele pra ver se esse lugar que você vai trabalhar vai contar como estágio obrigatório pra você. E na minha época de estágio, eu procurei vários lugares pra trabalhar. Eu queria, obviamente, todos querem, né? Um estágio remunerado. Mas eu não consegui, eu não passei em nenhum processo seletivo na época, dos lugares que eu tinha mandado currículo e tal, eu tava até bem chateada. E aí surgiu a ideia de fazer um estágio voluntário na Biblioteca Central da USP. Eles têm essa possibilidade, né, de você fazer então um estágio voluntário lá durante algum tempo. E eu decidi fazer estágio voluntário lá. Eu fiz estágio durante 4 meses na Biblioteca Central aqui na USP. E vou contar um pouquinho sobre a minha experiência lá. Foi um estágio maravilhoso, foi uma experiência incrível. Pensando sobre ser trabalho voluntário, é uma coisa que a gente fica um pouco chateado, né? Putz, não queria fazer trabalho voluntário, queria ganhar, né? Ainda mais nessa época que, pô, a gente é jovem, tá doido pra começar a ganhar seu próprio dinheiro, ter um pouco mais de independência financeira aí. E eu queria muito, então eu fui um pouco contrariada a fazer esse estágio. E não podia ter me surpreendido mais. Foi uma experiência incrível, foi um aprendizado, assim, imenso pra mim. E tudo, assim, tudo que eu vivi esses 4 meses na Biblioteca Central foram maravilhosos. Eu tinha uma chefe incrível lá, que me ensinou tudo que eu sei hoje, assim, muito da Gabriela bibliotecária vem dessa época, muito do meu ser bibliotecário, do que eu faço hoje, vem dessa formação nessa época, me formou mesmo como profissional, né? Lá, obviamente, como estagiária, eu não podia inserir dados no sistema, então eu não podia catalogar, classificar. Eu fazia então conferências fiscais, tombamento de livros, carimbo, esse trabalho mais simples, né, mais mecânico, porque obviamente eu não tinha conhecimento, não tinha nenhuma condição de catalogar um livro no sistema. É uma responsabilidade muito grande, né, principalmente quando a gente tá em um lugar como a USP, que tem um sistema integrado de bibliotecas. Então, se eu faço uma inserção no sistema errada, eu prejudico todo o sistema de bibliotecas integradas, né? Então, isso é uma coisa muito problemática, é muito sério. Então, obviamente, eu não fazia nada dentro do sistema. O que minha chefe fez comigo, que foi sensacional, foi que eu fazia a classificação dos livros em folha. Então, eu colocava todos os campos do MARC à mão e ia completando, né, à mão, colocava no meio do livro, aí ela fazia a conferência desses dados e ela inseria no sistema, então, depois. Então eu aprendi a catalogar de um jeito meio analógico aí, né, aprendi a catalogar à mão, mas foi muito legal porque esses campos do MARC ficaram na minha cabeça o resto da vida. Nunca mais esqueci isso. É diferente você sentar e fazer a tabelinha na mão do que você já ir preenchendo direto no sistema. E então isso me ajudou muito a entender a classificação e a catalogação de uma outra perspectiva, outra visão mesmo, né? Foi muito legal, não fica aquela coisa, sentou no computador e fez lá no sistema. Entender um pouco mais do porquê desses campos, etc, né? Então isso foi uma coisa que ficou muito, não esqueci nunca mais. Tem alguns campos que agora, aí 10 anos depois dessa época de estágio ainda, pra mim é uma coisa que é muito nítida, uma lembrança muito fresca na cabeça, né? Foi incrível, foi muito bom mesmo. Então assim, eu fazia essa catalogação manual, fazia também conferência fiscal, então pegava a nota fiscal de pedido que chegava da biblioteca e fazia aquela conferência, esse livro é o livro que pediu, fazia conferência de páginas, todas as páginas são corretas, não tem erro de impressão, não tem problema na tiragem, fazia todo esse trabalho de conferência, dava ok nas notas, passava depois para as pessoas responsáveis, né? Fazia carimbo e fazia tombamento, né? À mão também, tudo isso.
Então, bastante trabalho mecânico, assim mesmo. Nunca me neguei a fazer nada. E eu acho que, assim, a gente precisa aprender, sabe? Era uma coisa que minha chefe sempre me falava, que a gente precisa aprender porque um dia você vai estar naquele lugar. É uma coisa que eu observo muito hoje em dia, que às vezes a pessoa que vai estagiar, principalmente quem é bem mais jovem, assim, já é um conflito de gerações com a minha geração. Com quem é mais velho, então, já é uma coisa quase gritante, né? Um buraco. E eu percebo em quem é mais jovem hoje uma relutância em fazer esses trabalhos mecânicos, em fazer esses serviços repetitivos. Algumas pessoas acham que não tem que fazer isso, que não é da minha função conferir nota fiscal, não é da minha função tombar livro, não é da minha função colocar livro na estante. Tô dando os exemplos de biblioteconomia porque é o que se encaixa na minha área e no que eu fiz durante muito tempo, né? Mas incluam aí qualquer serviço desses mais mecânicos, né? Então tem algumas pessoas que vão pro estágio achando que vão já exercer a sua profissão, que vai classificar, que vai catalogar, que vai entrar num sistema, que vai ter um login, uma senha lá pra ele. E isso é absurdo, né, gente? A gente precisa entender como que tudo funciona, como aquele organismo, aquela biblioteca funciona, antes de querer ser lá o bibliotecário que tá lá sentado catalogando. Então, a gente tem que começar de baixo, e eu percebo que tem alguns jovens que não querem começar de baixo, querem começar, tipo, já lá no ápice do rolê todo, e não é bem assim, né? A gente precisa aprender a fazer. Eu entendo a urgência jovem, né? Vou até contar um caso aqui que eu não tenho nenhuma vergonha de contar, gente, de verdade. Quando eu fazia estágio, quando eu comecei, eu tava muito revoltada com essa coisa de fazer estágio voluntário e tal, e eu queria acabar logo. Então, às vezes eu chegava atrasada e colocava lá que não, tipo, eu chegava às 7h20, colocava que eu tinha chegado às 7 horas, pra, tipo, não perder os minutos, sabe? Pra poder contar o meu tempo e tal. E aí um dia minha chefe chegou com toda a educação, que, né, uma pessoa incrível, uma pessoa iluminada, gente. Sentou comigo e falou, olha, Gabriela, você não tá chegando nesse horário, né? Eu tô percebendo e tal. Tá errado, né? Você não pode fazer isso, porque no seu trabalho, no futuro, quando você for bater ponto, isso não vai ser possível, isso vai te prejudicar. Então você precisa começar a organizar e controlar o seu tempo, né? Sem fazer esse tipo de coisa. E ela me fez apagar todos os dias e colocar os horários reais que eu tinha entrado. Eu fiquei morrendo de vergonha, fiquei com a cara no chão, nunca paguei tanto mico na minha vida, mas foi incrível pra mim, pra eu crescer como pessoa, entender que eu tava sendo infantil e que eu tava sendo só uma menina folgadinha que queria ali comer tempo de estágio, não queria ficar, né, tipo, não quero ter que pagar 20 minutos hoje e tal. Então, assim, tem algumas coisas que são choque de realidade. Aprendam que na vida real as coisas não vão ser do jeito que você tá acostumado na sua família, na sua casa, ou até dentro da universidade. As pessoas não vão quebrar seu galho e talvez o seu chefe não seja tão legal quanto a minha foi, né? E isso te prejudique muito mais. Quanto a trabalhos, assim, eu acho que a gente precisa entender que todas as funções são muito importantes. Então, mesmo serviços que parecem mais simples, mais idiotas, eles são muito importantes. Então, como eu, de novo, né, tô dando exemplos na área de biblioteconomia porque é a minha área e é o que eu vivi. Então, um estagiário não querer colocar livro na estante porque achar que é um trabalho muito pequeno pra ele é absurdo, é uma das coisas mais ridículas que eu posso imaginar, e eu sei que existem muitos. Eu sei que tem muita gente que acha um absurdo ter que colocar livro na estante. Gente, isso é um trabalho importantíssimo. Você conhecer o acervo que você trabalha é vital, é essencial. Você não saber onde as coisas estão é vergonhoso. Um bibliotecário que vai indicar um livro pra uma pessoa e não sabe onde ele tá, é ridículo. Você tá pagando mico com o seu público, né? E então como que você vai saber aonde as coisas estão se você não colocar elas no lugar? Se vier outra pessoa e colocar no lugar pra você, você nunca vai achar, você nunca vai conhecer aquele acervo. Então o bibliotecário tem que conhecer o lugar que ele trabalha, tem que saber onde está o livro, tem que saber como aquele organismo funciona, como as coisas estão ali. Então eu acho assim um absurdo, por exemplo, um estagiário não querer voltar livro para a estante, né? Um estagiário não querer carimbar. E aí você depois vai tomar conta de uma biblioteca, você vai ser o bibliotecário de uma biblioteca, você não sabe onde pôr um carimbo. Você vai abrir o livro e falar, e agora, onde eu vou carimbar esse livro? Eu carimbo na primeira página, na segunda, eu carimbo na ficha catalográfica, eu carimbo de 10 em 10, de 20 em 20, o que eu faço? Então, a gente tem que ter muito isso na sua cabeça quando você começa um estágio. Tudo que você tá fazendo vai refletir um dia no seu dia a dia profissional, vai ser um aprendizado. O mínimo do mínimo vai ser um aprendizado. Tem gente que reclama, tipo, estagiário, eu vou ficar servindo café pros outros, vou ficar andando pra lá e pra cá, tô sendo abusado pelo meu chefe, né? Tipo, o cara tá me dando um monte de tarefa que não tem nada a ver comigo. Mas, gente, tudo na vida é uma oportunidade. É claro que tem casos que chegam em humilhação, que é pesado, eu entendo, né?
que tem, né, chega em difamação, humilhação. É complicado, sim, de fato, tem gente que é sem noção e tem gente que se aproveita de uma maneira maldosa de um estagiário. Mas, por outro lado, se você tem um chefe que não tá te maltratando, não tá te menosprezando, não está te desrespeitando no seu dia a dia, mas pede pra você fazer um café, meu, vai lá, faz um café, senta, conversa com a pessoa que tá do seu lado, pergunta alguma coisa pra pessoa que trabalha ali, conversa, sabe? Faz a sua rede social, entenda como aquele lugar funciona, entenda que às vezes as pessoas que não estão lá no escritório, que às vezes estão lá na cozinha, entendem e compreendem muito mais coisas do que você imagina. Então, faça sua rede de contatos, de amizade, de conversa. Isso não é fofoca, tá, gente? Isso não é falar mal das pessoas. Isso não é... Não, é você entender o ambiente de trabalho que você está. E tudo é contato. Às vezes, você pensa que, tipo assim, o que a moça da cozinha vai me ajudar no meu trabalho? Mas, de repente, a moça da cozinha sai desse trabalho, vai pra outro trabalho, conhece o chefe e te indica pra trabalhar em outro lugar. Então, você nunca vai saber da onde pode vir uma indicação, uma oportunidade melhor, uma pessoa que vai comentar sobre você com outra pessoa que vai te beneficiar. Você não sabe, isso parece óbvio, parece que sempre vem de lá de cima do chefe, né? A recomendação, a promoção, mas não, às vezes você é uma pessoa bacana, que conversa com todo mundo, que ajuda, que é solícita, e aí todo mundo te quer tão bem que as pessoas comentam e aí vai chegar no seu chefe. Então pensem muito sobre toda a mecânica do lugar, né? Não olhem só pra si e não olhem só pra cima, porque o estágio ele é importante para você aprender como os organismos funcionam. E isso é muito importante. Não queira não fazer alguma coisa, a gente tem que fazer tudo, gente, tudo, atualmente, mas nessa biblioteca, com o meu cargo de bibliotecária, ainda assim eu tô lá toda semana, passando espanador de pó nos livros, varrendo o chão quando é necessário, passando pano em mesa quando tá muito sujo, porque, meu, é isso, a vida é feita disso, a gente não entra num lugar pra fazer só uma coisa, né? A gente tem que estar disposto a fazer tudo e é necessário. Se você não fizer, quem vai fazer? Talvez tenha uma pessoa, tudo bem, tem pessoas contratadas na limpeza que poderiam estar fazendo isso pra mim, tudo bem, mas vai me gastar o quê? 3 minutos? E aí eu vou ter que tirar a pessoa do lugar dela, da função dela, de onde ela tá, pra ir lá fazer uma frescura de limpar uma mesa, sendo que eu posso fazer isso em 3 minutos da minha vida. Não vai me quebrar um braço, não vai me quebrar uma perna, não vai fazer nada, vai me tirar 3 minutos, passar um pano e tá tudo maravilhoso, tá tudo lindo. Pensem que a sua preguiça de passar um pano numa mesa pode ser exatamente 1 minuto que o seu chefe vai entrar, vai ver aquela biblioteca daquele jeito e vai falar, nossa, mas por que isso tá assim? E aí a sua preguiça vai se transformar num fumo e num olhar talvez zoado do seu chefe ali com você. Então pensem sobre a mecânica das coisas, como as coisas funcionam e como é importante você não menosprezar os pequenos trabalhos, né? Os trabalhos mais mecânicos, os trabalhos mais rotineiros e não achar que a gente é muito especial. Eu acho que quando a gente sai da faculdade, a gente acha que a gente é muito especial, né? Nossa, sou top, vou ser bibliotecária da Biblioteca Nacional lá, vou ser fodona, você, nossa, chefe da rede de bibliotecas da USP. Não é bem assim, né? Nós estamos todos inseridos em mercados que são organismos e dentro desse lugar, nós somos mais uma pessoa trabalhando. Então você tem que ajudar o seu grupo, a sua equipe da melhor forma possível, porque senão, o que você representa ali para aquele time, para aquele grupo de pessoas? O que você é de diferente para aquelas pessoas? A gente passa a ser dispensável também, né? Eu acho muito errada essa visão de eu só vou fazer o que eu preciso fazer, eu só vou fazer o que eu sou contratado pra fazer, eu não tenho obrigação de X coisa, eu não tenho obrigação de Y coisa, eu não tenho obrigação de botar livro na estante. Talvez você não tenha, mas... E aí, depois, um dia que você precisar fazer isso, será que você vai saber fazer? Será que você vai, né? Se um dia chegar uma pessoa importante naquela biblioteca, chega um figurão aí da sua cidade, numa biblioteca pública e te pede uma indicação de livro, e aí você acha que não tem que pôr livro na estante, você não sabe lá buscar, tem que ficar procurando, rodando. Quem que vai se queimar? É você mesmo, né? Então a gente tem que pensar sobre essas coisas. Conferência, tombamento, todos esses trabalhos que são chatos, de fato são chatos de fazer, são muito necessários, porque depois, se passou um erro de publicação daquele livro, de impressão daquele livro, alguns meses você vai pegar aquele livro de volta e vai falar, puta, como que eu não vi isso? Como que eu vou reclamar sobre essa compra que veio com uma falha há 4 meses atrás?
e passou despercebido, agora eu vou ter que voltar, entrar em contato. Então tudo é mais difícil, tudo dá mais trabalho. Então assim, a gente tem que aprender a fazer. Nesse estágio de 4 meses foi a lição que eu tirei da vida. A gente precisa aprender a fazer as coisas, né? A gente não tem que ter preguiça, não tem que achar que é bom demais pra fazer nada, tem que aprender a fazer as coisas. E aí, esse estágio de 4 meses me resultou, depois disso tudo, uma contratação lá na própria Biblioteca Central. Eu fui contratada como monitora, que tinha um salário excelente para a média salarial da época de estágios. Eu trabalhava só 4 horas, ganhava muito bem na época, né? Então foi assim uma experiência incrível. Eu fiquei um pouco mais na biblioteca, ganhei algumas funções, né? E aí então fiz atendimento de balcão, ajudava na colocação de livros, continuei com a parte de conferências, etc. Continuei classificando e catalogando na mão, fiz muitas outras coisas assim que, né, vai expandindo a rede de tarefas e você vai aprendendo cada vez mais coisas. É bacana porque você conhece mais pessoas dentro da biblioteca, tive a oportunidade de passar por outros setores durante a monitoria, foi muito bacana. Eu trabalhei com minha melhor amiga lá, que também era monitora, então foi uma época pra mim incrível, e que foi possível por conta do meu estágio voluntário. Então às vezes a gente não tem a visão de futuro do que aquilo pode te abrir portas, mas na maioria das vezes pode abrir portas sim, e é muito interessante. Então valorize, você nunca sabe quem pode falar de você pra outra pessoa, e nem pra bem nem pra mal. Porque se você se queima em um lugar, pode ser que você vá se queimar em vários outros depois por atitudes infantis, coisas pequenas. Então, se atentem a isso, estejam sempre dispostos. A dica que eu dou pra quem tá começando no mundo do estágio seja solícito, seja uma pessoa disposta a fazer, a trabalhar e a estar no lugar que você está. Isso faz muita diferença. Parece que não, mas faz muita diferença. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esses assuntos, deixem aqui nos comentários, a gente vai trocando ideias. Quem sabe eu volto pra fazer outros vídeos. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação. E todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!